Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, para você que está aí nos assistindo, bem-vindo ao nosso canal. Esse que vos fala é o pastor Kennedy Santana, bênção de Deus, esse canal, Vencendo o Medo, esse canal que tem sido canal de bênção para a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas estão aí nos ligando, entrando em contato com a gente e tem sido canal de bênção para muitas pessoas. E eu espero que você que esteja aí nos assistindo agora, creia, Deus existe, Ele tem poder para mudar as nossas vidas. E eu tenho certeza, se você confiar, na palavra de Deus que está sendo ensinada, que eu tenho certeza que a tua vida jamais será a mesma. Estou aqui com a nossa pastora Girleide, a minha esposa. Se apresenta aí, pastora Girleide, para esse povo de Deus aí, abençoado. A paz do Senhor para todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo, falando muito de Deus. É a sexta aula, né? Sétima aula. É a sétima, estamos assim no término. Sétima aula. Espiritualidade. E é muito forte, tá bom? A gente vai estar falando, o pastor vai estar te ensinando, e você vai estar aprendendo muito, muito de Deus, vai estar aprendendo muitas coisas, sobre espiritualidade, e é muita bênção para a tua vida. Fica aí até o final, tá certo? Recebe um abraço da pastora Gileide, do pastor Kennedy. Meus queridos, se você ainda não acompanhou as outras aulas, você procura aí no nosso canal, você se inscreve, vê aí, você vai ver que tem a primeira aula, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. E essa aula aqui é a sétima aula. Então nós tivemos aí esse projeto, esse propósito aí, de estar aí passando 7 aulas para você, para que você venha, no final dessas aulas, você ter adquirido um nível maior de coragem. Então, nosso propósito dessas 7 aulas é justamente isso, para que você venha aprender lá da primeira aula até a sétima. Você vai estar saindo de um ponto A para o ponto Z. O propósito dessas aulas é justamente te tirar dessa posição que você se encontra hoje, no caso, a posição de depressão, de ansiedade, do medo exagerado. Isso aí tem te paralisado, isso aí tem sugado as tuas forças, tem te limitado. Então, o propósito dessas 7 aulas, pastora Gileide, é para que você venha passar, por um desenvolvimento. Essas 7 aulas, na realidade, são uma ferramenta eficaz no desenvolvimento pessoal daquela pessoa, que ela vai assistir às aulas, ela vai buscar entender, assiste 1, 2 vezes, quantas vezes for, assiste às aulas, tudo direitinho, a primeira aula, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e também a 7ª aula. E só assim você vai compreender e vai aprender na prática. E você vai ver que já quando você tiver alcançado aí a 7ª aula, você vai já estar assim com um nível maior de coragem. Então, o propósito é que depois dessas 7 aulas, você passar por uma mudança, uma mudança, e você vir desenvolver coragem. O propósito dessas 7 aulas é justamente esse, que você venha, ter uma transformação real, algo que você realize, e venha ter sucesso no teu dia a dia, na tua vida. São aulas práticas para você entender o funcionamento, você saber que você tem uma capacidade, sim, de você se desenvolver como pessoa e quebrar aí essa barreira,
porque quando você consegue dominar os seus medos, controlar os seus medos, você consegue vencer esses medos, você vai ver que se abrem novas portas, novas oportunidades. Então é importante que você entenda que você tem que assistir todas as aulas direitinho para que você venha aí no final, você passar por essa mudança, essa mudança de realidade. Você tem que sair dessa posição que você se encontra para uma posição de uma pessoa vitoriosa. Você tem que sair dessa posição que você se encontra. A pessoa medrosa, a pessoa ansiosa, depressiva, a pessoa pessimista, a pessoa que não sabe para onde está indo, onde quer chegar. Não. Então, o propósito dessas 7 aulas são esses, que você venha realmente passar por essa transformação e ser uma pessoa corajosa, vitoriosa, uma pessoa de sucesso. Então, eu costumo dizer que nós estamos em uma jornada, pastora Gileide, e nós só temos uma vida que é essa. Nós não vamos ter outra vida, outra oportunidade. Não. E o que é que nós estamos fazendo com essa vida, essa oportunidade que Deus nos deu? Então veja que é importante você entender. Você tem nessa jornada, nessa vida que você está levando, você vai ter os percalços, as batalhas, as adversidades, as dificuldades, as guerras, as tempestades. Vão surgir muitas coisas na sua jornada de vida aqui nessa terra. Então são coisas, e às vezes coisas pequenas, mas também pode surgir coisas grandes, problemas grandes, dificuldade grande. E como é que você vence uma grande batalha? Você só vai vencer uma grande batalha com grandes planejamentos, com grande estratégia, projetos, ações, enfim, são uma série de coisas que você vai estar agindo no meio daquela batalha que vai te levar à vitória. Então veja que grandes batalhas, elas são vencidas pelos exércitos com grandes estratégias. Ali no meio daquela batalha, daquela guerra, são estratégias que são ali desenvolvidas para que aquele guerreiro, aquele exército venha ter sua vitória. Mas veja que grandes estratégias surgem de quem? Do estrategista. Então essa pessoa que criou essa estratégia para você vencer a batalha, a guerra ali, então é uma pessoa que é um estrategista. Então veja que para a pessoa ser um estrategista, ele tem que passar pelo desenvolvimento pessoal. E a melhor forma de você alcançar esse desenvolvimento pessoal é justamente você buscar o autoconhecimento. E eu digo que tem o autoconhecimento que você tem que buscar. Primeiro, você tem que se autoconhecer a você mesmo. Segundo, você buscar se aprofundar em conhecer Deus. E terceiro, você se aprofundar no autoconhecimento, você buscar conhecer as outras pessoas. Porque se eu não souber quem sou eu, se eu não souber das minhas limitações, se eu não investir, não me conhecer, e como é que eu vou me conhecer? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela revela de onde a gente veio, para onde a gente vai, quem somos nós. A palavra nos revela que Deus é o Criador, nós somos a criatura. Até o ponto que a gente venha ter um reencontro com esse Deus, porque a gente tem esse espírito caído devido ao pecado de desobediência, mas quando a gente tem esse reencontro com Deus, é diferente as coisas. Então veja que primeiro nós temos que buscar, sim, esse autoconhecimento para que você venha ser uma pessoa que tenha passar por esse desenvolvimento pessoal,
conhecer, como é que você vai conquistar as coisas que você não conhece. Então é importante, já que nós estamos abordando esse tema do medo, você tem que entender que o medo é uma emoção, é um sentimento. O teu cérebro, ele já está programado para detectar uma ameaça, detectar um perigo. Então, automaticamente, teu cérebro ele vai começar agora a produzir, né, substâncias químicas para o teu corpo. Então, você vai sentir a reação no teu corpo. Então, veja que esse medo ele já está instalado dentro de nós, porque é um instinto humano, é um medo que nos protege. Então, esse medo é normal no ser humano, porque ele traz a proteção. Então, esse medo ele protege você de várias coisas. Então, veja que esse medo que está instalado em nós foi que deu aí a sobrevivência da nossa raça humana. Você já imaginou uma pessoa que se não tivesse medo de nada? Ela pularia de um alto, de uma barreira, de uma montanha, porque ela não tinha medo. Então veja que esse medo que está dentro de nós é normal, mas o medo, quando ele começa a ser exagerado, ele perde o controle, então ele passa da normalidade, ele começa agora, em vez de ser um medo racional, passa a ser um medo irracional. É uma coisa que está na sua mente, que você está pensando, é um sofrimento antecipado. Então veja que quando você começa a ter um medo é normal, mas quando você começa agora a se imaginar em situações que traz aquele medo exagerado, não está acontecendo nada no momento, pastor Isley. Porque o medo normal é quando você olha e vê o perigo, quando você realmente vê a ameaça. Diante de um perigo, diante de uma ameaça real, então você vai sentir esse medo. Mas veja que quando você começa agora a imaginar coisas que não existem, esse medo começa agora a te dominar. Ele passa para o campo irracional. Você começa a pensar, imaginar que vai acontecer tanta coisa, tanto receio, tanta violência, e você se imagina ali passando por aquela violência, por aquele perigo, por algo que pode te atingir. Então veja que é esse medo exagerado, esse medo irracional, que é uma porta para vários outros sentimentos ruins na nossa vida. Então ele paralisa, ele limita as pessoas, ele tira a capacidade das pessoas, as oportunidades que as pessoas têm. Então existe tantos medo de voar, medo de morrer, medo de fracassar, medo do sucesso. Tem pessoas que têm medo do sucesso, medo de outras pessoas. Porque a pessoa às vezes tem um estudo, um intelecto, estudou uma faculdade, ou ela tem um lado socioeconômico melhor do que você tem medo de conversar com aquela pessoa, de se aproximar dela. Então são várias situações de medo. Então veja que isso já é um exagero. Você não tem coragem de falar com uma pessoa. Por quê? Porque está no teu campo mental irracional. Você está se imaginando um monte de situação e quando você aprende a vencer esses medos, ou seja, o medo não é normal o medo. Agora, quando a gente controla esse medo, aprende a controlar esses medos, você começa aumentando o seu nível de coragem. Ou seja, a coragem, ela não é a ausência do medo. Então, a coragem, ela não é a ausência do medo. E o que é essa coragem? A coragem é justamente a capacidade que uma pessoa tem de enfrentar a dor, o sofrimento, o medo, as incertezas, as intimidações, o perigo, né? Isso aí é essa capacidade que isso existe dentro de você. Você pode sim, né?
você não tem a opção de não sentir medo. Você não tem essa opção, pastor Gilei. Não vou sentir medo, não. Você vai sentir sim o medo, mas você tem uma opção de você lutar para ser uma pessoa mais corajosa. Então veja que na primeira aula nós falamos, né, sobre a visão geral da coragem, pastor Gilei. Nós falamos aqui, né, num processo de desenvolvimento pessoal, né, nessa ferramenta criada para que você venha se desenvolver como pessoa e você desenvolver um nível de coragem maior, a primeira coisa que nós abordamos foi justamente a visão geral da coragem, né? E todo mundo tem medo de alguma coisa, mas ser corajoso pode permitir que você enfrente ou supere seus medos na vida, mesmo que isso signifique que você deva se sacrificar ou correr risco, mas você é corajoso, você tem essa capacidade de desenvolver essa coragem em você. O ser humano, ele tem sim uma capacidade, né, através do conhecimento, do desenvolvimento pessoal, ele melhorar, ele subir de nível, e ele vai aumentando aí o nível de coragem. Então, quando eu falei aqui a respeito do medo, eu já estava falando aqui do primeiro ponto, do primeiro passo de compreensão, de aprendizado, que foi a primeira aula que nós abordamos, foi sobre a visão geral da coragem. Foi isso, pastor Gilei? Então, a segunda aula que nós abordamos, eu vou vir aqui para mostrar a você aqui, que primeira aula, visão geral da coragem. A segunda aula, nós falamos, identifique seus pontos fortes. Para você realizar ou ter sucesso em qualquer coisa, você precisa ter pontos fortes. Se você não conhecer seus pontos fortes, talvez não tenha coragem de enfrentar os desafios da vida. Ou seja, por que é importante você aprender sobre os teus pontos fortes? Porque, na realidade, quando você está fazendo algo que ali se torna a sua força, ali é a sua paixão, é algo que você gosta de fazer, é algo que você está ali amando fazer, então é o teu ponto forte, aquilo vai se tornar um ponto forte na tua vida, ou seja, é dali que vai surgir a tua força, a tua garra, a tua energia. Por quê? Porque você está fazendo algo que você gosta, deseja, tem paixão. Então, o ponto forte não é porque você pensa, não, que está fazendo algo, eu gosto de fazer isso, não. É algo realmente que você gosta de fazer. É um desejo, você tem vontade, tem desejo, você ama fazer aquilo ali. Então, quando a gente descobre esse ponto forte, a gente falou sobre isso aí na segunda aula, quando a gente descobre esse ponto forte e começa a investir, né, nesse ponto forte, a gente vai sim, em meio às dificuldades, nós vamos ter um nível de coragem maior para enfrentar a situação. A terceira aula, a gente falou sobre o pensamento positivo, né? Pense positivo. Nós abordamos aqui a nossa terceira aula. Pense positivo. Ficar positivo não é realmente um trabalho simples. Na maioria das vezes, encorajar as outras pessoas
a desenvolver um pensamento positivo em vez do pensamento negativo, especialmente se eles são emocionais, não é, né, fácil, né, de conseguir de lidar com essa situação, né? Mas quando você, né, investe aí nesse lado de você praticar, né? Porque tem pessoas que ela usa mais, uma pessoa emocional, então esses pensamentos negativos, né, a negatividade vai levar ela assim a ser uma pessoa que não seja algo tão fácil de ser desenvolvido isso nela, né? Mas o que eles não sabem é que o pensamento negativo só vai complicar as coisas e nunca vai levar ninguém ao caminho certo. Justamente, tem pessoas que ela só vê a negatividade, só pensa no negativo, então fica difícil essas pessoas, né? Como é que uma pessoa vai ter coragem de enfrentar a vida, que ela só olha para a vida, só enxerga as coisas de uma forma negativa? Então veja a importância do pensar positivo. Por quê? Primeiro você pensa, depois vai vir o sentimento. O sentimento vai te levar a comportamentos, a ações. E esses comportamentos, essas ações, essas atitudes que você vai ter, né, isso vai trazer os resultados. Então, por isso que nesse desenvolvimento pessoal, para você alcançar um nível de coragem maior, é importante você estar aí pensando positivo, né? Praticando. Como é que eu vou adquirir esses pensamentos? Na prática, no seu dia a dia. Você vai lutando. Quando vir uns pensamentos negativos, você vai bater de frente com esses pensamentos negativos e dizer, não é assim, eu tenho que pensar positivo. Então, isso vai tornar você uma pessoa mais corajosa. Mas, mais adiante, nós falamos também, na quarta aula, falamos sobre a análise dos seus pontos de vista, né? A análise dos seus pontos de vista, que a gente falou aqui, foi no quarto passo, né? O ponto de vista de uma pessoa é a sua própria perspectiva sobre uma história particular. Todo mundo tem suas próprias opiniões sobre a vida. O ponto de vista pode diferir diretamente nas suas decisões e, dependendo de como o indivíduo cresceu, ou quais experiências ele adquiriu do seu passado, né? Então veja que essas experiências vividas ao longo da tua vida, toda a tua história, você vai passando por momentos, por situações, e isso aí vai criando uma forma de você enxergar. Né? Cada pessoa ele tem um ponto de vista diferente de outra pessoa. Então é importante você parar e pensar e analisar como você está analisando as situações ao teu redor, o teu ponto de vista sobre alguns assuntos. Então veja que você vai desenvolver essa maneira de você compreender você mesmo e dizer assim, eu estou enxergando essa situação dessa forma. Então, o ponto de vista, o seu ponto de vista, né? Como você está enxergando a situação. Então, veja que isso aí, né?
o ponto de vista pode interferir diretamente nas suas decisões e dependendo de como o indivíduo, né, ele cresceu, ele criou esses pontos de vista, isso aí vai definir nas suas decisões, nas suas atitudes, nas suas ações, na sua vida. Então, a gente falou sobre isso aí na quarta aula. Na quinta aula, a gente falou sobre possuir persistência. Ou seja, a persistência é provavelmente uma das características, né, admirável que uma pessoa pode ter, pode possuir. Esta é a capacidade de ser determinado, em conseguir algo, não importa quais são os obstáculos que esteja enfrentando. Então, quando a pessoa ela desenvolve essa persistência, a pessoa que é persistente, perseverante, então isso também é uma forma de você ir praticando na tua vida, no teu dia a dia, e isso também vai, sim, aí aumentando cada vez mais o teu nível de coragem. E na sexta aula, a gente falou de sair da zona de conforto. Desenvolver coragem exigirá que você saia da zona de conforto. Isso pode parecer fácil, mas quando você chega lá, sair da zona de conforto é um pouco desafiador. No entanto, as recompensas são incríveis no final, pois mostra um mundo totalmente novo. É isso aí. Então, a gente falou sobre sair da zona de conforto, né? A gente abordou ali na sexta aula sobre esse assunto e você tem que assistir essas aulas. A aula número 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, né? E nós chegamos aqui na aula de número 7. É isso mesmo. Porque a aula de número 7, ela é justamente falando sobre a espiritualidade, né? A espiritualidade. Use a espiritualidade para se conectar. Então, você pode ter estudado tudo isso, mas tudo isso vai ter que estar ligado com uma vida espiritual, sim. Ter coragem para enfrentar qualquer provação em sua vida pode permitir que você permaneça no caminho, apesar das dificuldades. Mas sem a espiritualidade, a maioria de vocês pode perder a fé para lutar. Esta é a principal razão pela qual você deve ter verdadeira coragem. Você também deve dar importância ao valor da espiritualidade. Então, meus queridos, que coisa boa. Eu poderia aqui falar com você, né? Qual a razão que você deve usar a sua vida espiritual, né? Tudo que nós vamos fazer, meus queridos, se você quer ter uma vida de sucesso sustentável, né? Você tem que buscar ter, sim, uma vida espiritual. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então veja que a nossa força, ela vem de Deus. Deus, Ele nos dá, Ele é a nossa fortaleza. Então você pode estudar tanta coisa, mas se você não estiver ligado no mundo espiritual, porque é lá que as coisas acontecem. Então veja
que Deus ele está no controle de tudo. Muitas pessoas elas buscam a Deus de forma diferente. Tem umas que buscam a Deus através da meditação, do yoga, outros buscam a Deus através da oração, da meditação, enfim. Mas busque a Deus. Desenvolva essa vida espiritual. Desenvolva uma vida espiritual e você vai ver que você vai ser uma pessoa mais corajosa, uma pessoa que vai desenvolver um nível de coragem maior para enfrentar as situações. Veja o que diz aqui no nosso livro, diz assim: os indivíduos espirituais são pessoas que têm compaixão, são pessoas que ela vive uma vida em busca de algo maior. Eles investem, eles perdoam. A pessoa aprende a perdoar, a ser grato, a praticar a gratidão, a ter persistência. Por quê? Por causa da fé. Então essa fé que é gerada dentro deles, ali, quando eles praticam, tem essa prática dessa vida espiritual, se conectar com Deus. Então veja que isso vai sim, são pessoas que têm uma visão, não é todas, mas a maioria dessas pessoas, elas buscam tem um propósito, elas querem alcançar as coisas aqui na terra, mas eles creem que vai alcançar uma vida eterna, porque a palavra de Deus ela fala sobre a vida eterna. Então, muitos disseram que a espiritualidade é ligados a vários aspectos do ser humano. Quem é espiritualizado tem relacionamento positivo, otimista, tem o autoestima elevado e tem propósito e significado na vida. Então, por isso que é importante que você invista no seu lado espiritual. Então, veja que quando você assiste a primeira aula, o que é que vai acontecer com você? Você vai ter uma visão geral da coragem. Você vai entender que você tem capacidade para aumentar o teu nível de coragem e enfrentar os teus medos. E quando você faz isso, você agora começa a entender que se você for num caminho que é o teu ponto forte, aquilo que você quer, que você deseja, que você gosta, que você tem compaixão, você ama fazer aquilo, então você vai entender que você tem um ponto forte e quando você segue ele lá na frente, quando vir os perigos, as ameaças, os medos, você vai estar já conhecendo o medo, você já vai estar usando o teu lado forte nessa caminhada. E aí, você quando estiver dentro dessa situação, que viu os medos, pensamentos negativos, você vai entender que na terceira aula você aprendeu. Não, eu vou lutar contra os pensamentos negativos e vou agora assumir essa situação com um pensamento positivo. Então, a partir desse momento, você vai fazer o quê? Vai começar a enxergar. Agora você começa a enxergar de forma diferente, porque você já está se desenvolvendo, você conheceu sobre o medo, você conheceu sobre o desenvolvimento da coragem em você, você tem capacidade, você identificou seu ponto forte, está pensando positivo, automaticamente você vai começar a enxergar as coisas diferentes, o ponto de vista, os teus pontos de vista
que era um ponto de vista negativo, vai começar a ser ponto de vista agora positivo. E agora você vai persistir. Não é só descobrir tudo isso, você vai continuar perseverando, persistindo. E isso vai fazer você ter força para reagir, tomar atitude, dizer, não, eu tenho que sair dessa zona de conforto, eu não posso aceitar, porque isso você já vai estar com o teu nível de coragem maior, mas você está tendo ali, buscando forças para sair dessa zona de conforto, para quê? Para enfrentar a vida, porque o medo, ele te paralisou, ele te parou, ele te deixou no quarto escuro, e a partir desse momento que você já tem tudo isso, aí você busca a Deus. A Deus. E Deus, ele vai te dar força. Depois que você passar por todo esse processo, você vai ser revestido do alto. A presença do Espírito de Deus vai chegar na tua vida, na tua família, na tua casa. A unção de Deus, que é a presença do Espírito de Deus, ele vai te erguer e você vai sair dessa zona de conforto. Você vai partir agora para enfrentar a vida de forma diferente. Antes você era uma pessoa medrosa, mas agora você é uma pessoa corajosa. Meus queridos, que 7 aulas abençoadas. Mas eu quero dizer a você que aqui está o nosso livro Desenvolvendo Coragem. Esse livro você não vai encontrar em lugar algum. Só tem esse livro só existe esse aqui, físico. Só existe esse, o nosso livro. Pastor Kennedy e pastora Girleide, nós desenvolvemos este livro que tem o tema Desenvolvendo Coragem. Você não vai encontrar ele em lugar algum, mas você pode encontrar ele digital. Esse livro ele só existe no digital. E, pastor, eu gostaria de me aprofundar mais nesse assunto que o senhor falou. Para ser uma pessoa, você também vai encontrar as nossas aulas. Nós temos uma mentoria chamada Mentoria Desenvolvendo Coragem, e lá tem todas as aulas, né? As aulas estão lá gravadas, explicadas, tudo direitinho, e você vai aprender através dessa mentoria, que são aulas online, né? E você vai aprender através dessas aulas. Isso que eu falei nessas 7 aulas, isso é só um resumo. Se você quiser se aprofundar mais, você tem que assistir, né, essas aulas da nossa mentoria Desenvolvendo Coragem. Então, você vai encontrar na descrição do nosso vídeo, vai ter o site, você vai entrar lá no site, você vai ver, e você também vai adquirir gratuitamente. Lá tem um e-book para você, um livro digital, você vai entrar lá e vai ter acesso. Ele é gratuito. Ele tem um tema que diz assim, quem sou eu? Muito bom esse e-book, isso eu vou te dar de bônus, gratuito. Não te preocupa, você vai, entra no nosso site, você já baixa esse e-book gratuito e você vai ver lá o nosso livro digital, Desenvolvendo Coragem, e você também vai ter a nossa mentoria, que são aulas maravilhosas, aulas que foi feita realmente para você. Você quer adquirir esse material, você vai entrar aí na descrição, você vai entrar aí na jksempreendedordigital.com e você vai entrar lá e vai ter acesso ao nosso material. Meus irmãos, queria chamar aqui minha esposa, pastora Girleide,
Enfim, graças a Deus, a 7ª aula, né, pastora Gilei? Bênção de Deus, pastor Gilei está aqui nos ajudando. Fala alguma coisa aí, esse pessoal, fala aí sobre a importância, né, deles adquirir esse material. Essas aulas, elas estão gravadas, são aulas importantes nessa mentoria. Você vai ter todas as aulas, estão tudo lá prontinho para você, e é bênção de Deus. Então, pastor Gilei. É isso, muito importante, né? Muito bom, foi ótimas as aulas, né? E foi bênção de Deus para nossas vidas, e eu creio que vai ser bênção de Deus para a tua casa, para a tua trajetória, para a tua história, e foi muito bom, essas 7, até a 7, né? Até a 7ª aula, e foi muito bom, eu aprendi muito, e eu acredito que você aprendeu também. Então, meus queridos, está aqui o nosso livro, nossa mentoria, né? E você tem aí acesso ao nosso material. Eu quero, né, agradecer a Deus, por Deus ele ter nos dado essa oportunidade de estar com você. Eu sei que tem pessoas que estão precisando, sim, desse material, desse conteúdo, e esse projeto nasceu no coração de Deus. E eu espero que a gente possa estar abençoando a vida de cada um de vocês que vai ter acesso a esse material, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Senhor meu Deus, Deus Todo-Poderoso, queremos agradecer, ó Pai, meu Deus, essas 7 aulas, Pai. Meu Deus, cada tema desse que nós abordamos, essas pessoas, ó Pai, elas possam, ó Pai, a partir dessas aulas, desse desenvolvimento pessoal, elas possam sair dessa zona, Pai, de conforto, esse lado do medo, da depressão, da ansiedade, elas possam deixar, meu Deus, esse lugar e alcançar, meu Deus, aquilo que o Senhor prometeu. As promessas estão de pé sobre a vida dela, Pai. Elas vão tomar a decisão de ser pessoas diferentes, corajosas, vencedoras, em nome de Jesus, ó Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Visita esse povo, Deus, abençoa esse povo, aumenta a fé, o nível de coragem deles, em nome de Jesus. E que as copiosas bênçãos do Senhor repose sobre a vida de vocês. Não esquece de dá o like, ativar o sininho, deixa comentário, compartilha. E se inscreve também aí no nosso canal. Amém? Deus abençoe e fica na paz. Em nome de Jesus.